Agora levante a mão direita e diga: neste momento, eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem, bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. Segundo livro de Reis, capítulo 5, do 1 ao 18. Podeis assentar-vos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, posseia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco,
melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Palavra do Senhor. Meus amigos, minhas amigas, vamos olhar para um homem extremamente vitorioso, próspero, riquíssimo, bem casado, primeiro-ministro do seu país, ministro da guerra, herói nacional. O nome dele, Naamã, general Naamã. Esse homem tinha tudo para dar certo, para ser feliz. Mas havia um porém na vida dele. E um porém na vida de qualquer pessoa muda toda a situação. Um porém pode trazer tristeza, infelicidade, desgraça, fracasso, derrota. Na vida de Naamã havia um porém. Ele era leproso.
A lepra tomou conta do seu corpo. E naquele tempo não havia nem remédio que curasse essa doença. Os melhores médicos daquele tempo não tinham a solução, não tinham a cura para essa enfermidade. Então Naamã, apesar de toda a sua riqueza, apesar de toda a sua influência, sua fama, ele era um homem infeliz. Aconteceu que durante uma de suas batalhas contra Israel, Naamã trouxe uma menina como escrava, uma adolescente, e colocou-a a serviço da sua mulher. E essa menina era da linhagem do povo de Deus. Essa menina orava todos os dias. Essa adolescente tinha uma fé irrestrita, sem limites, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no nosso Deus. E por causa da sua fé, o coração dela não ficou amargurado. Ela tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. Estava longe do país, longe da família, era escrava e ainda por cima morava na casa de um leproso. Em Israel, as leis contra a lepra eram muito severas. E ela, sendo uma menina temente a Deus, certamente conhecia todas as leis que falavam da lepra. Então essa menina tinha todos os requisitos para ser uma pessoa triste, amargurada. Ela tinha motivos de sobra para desejar a morte de Naamã. Ela bem poderia dizer, bem feito, leproso, tomara que morra logo, me escravizou, me tirou do meu país, matou minha família, odeio esse homem. Seria muito natural que essa adolescente, quase criança, raciocinasse dessa maneira. Mas não, senhoras e senhores, o coração dela compadeceu-se
do sofrimento de Naamã. E ela orava por ele todos os dias. E ela clamava a Deus pela cura do seu Senhor. A pessoa que serve o Deus vivo, ela pode estar num lugar contra a sua vontade. Mas com certeza, se ela está naquele lugar, mesmo não sendo da sua vontade, certamente é da vontade de Deus. E o cristão, o membro do povo de Deus, precisa conservar a paz e a alegria e o espírito de oração onde quer que esteja, mesmo no meio da adversidade, mesmo em meio às piores tempestades. Porque, como diz a palavra de Deus, se Ele nos colocou nesse lugar, é para que frutifiquemos, para que produzamos frutos. Então aquela menina agiu de uma maneira completamente diferente. Ela começou a evangelizar a mulher de Naamã. E onde o evangelho entra, tudo muda. O evangelho é como um vírus. Você não vê. Você só percebe quando aparece. E aquela menina foi lançando a palavra de Deus no coração da mulher de Naamã. Lá na minha terra, lá na Samaria, há um homem de Deus. Ele ora pelas pessoas e elas são curadas. Se o meu senhor Naamã fosse até ele, certamente seria curado. As palavras por si só não representam muita coisa. Mas quando as palavras são acompanhadas de exemplo, então a realidade é outra. Aquelas palavras são completamente confiáveis. E essa menina não só falava de fé, não apenas falava de Deus, mas acreditava e vivia de verdade. Ela orava todos os dias. Era uma menina alegre, porque está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Era uma menina bondosa, prestativa, paciente, amiga. Então as palavras daquela adolescente conquistaram o coração da mulher de Naamã. Se você vive o que prega, então conquistará multidões. Se você pratica a palavra de Deus, então certamente a sua vida será uma vida muito proveitosa. A sua trajetória será
como a de um cometa. Você já viu um cometa cruzando o céu? É aquele raio de luz, aquele facho de luz bonito, maravilhoso. Assim deve ser a nossa trajetória. Somos luz do mundo. Estamos aqui para iluminar. Estamos aqui para apagar as trevas. E isso só é possível vivendo, praticando a palavra de Deus. Então aquela menina era cheia do Espírito Santo. Não só falava, mas vivia o que pregava. Então, ela conquistou o coração da mulher de Naamã. E como Naamã era um homem bem casado, a mulher aos poucos conquistou o coração de Naamã também. Plantou a semente da fé. E Naamã acreditou naquela palavra. A lepra de Naamã não pegou na menina, mas a fé da menina tomou conta do coração de Naamã. Aquela palavra foi tão forte, tão esclarecedora, que Naamã deu um dos maiores passos da sua vida. Ele foi até o rei e disse: eu preciso de uma carta sua ao rei de Israel. A cura para a minha enfermidade está naquele país. E o rei, que amava muito a Naamã, ministro da guerra, herói nacional, por ele a Síria conquistara muito território. Imediatamente deu a carta ao rei de Israel. E Naamã, levando muita prata, muito ouro, partiu para Israel. E chegou lá no palácio com a carta na mão. Sabe o que dizia essa carta? Eu te envio o meu servo Naamã para que o cures da lepra. O rei ficou apavorado. Se você não curar o meu servo, eu vou mandar mais tropas e devastar o que sobrou aí de Israel. O rei ficou apavorado. Eu não sou Deus. Eu não tenho o poder de dar ou de tirar a vida. E indignado rasgou as suas vestes. Ficou nu. Imaginem a frustração de Naamã. A culpada é aquela menina. Eu mato aquela menina quando chegar em casa. Você só fica frustrado porque deposita a sua confiança no homem. A Bíblia até diz assim: maldito aquele que deposita a sua confiança no homem.
A menina não mandou Naamã ao rei de Israel. Ela indicou o homem de Deus. Então Naamã bateu na porta errada. E é o que a grande maioria de nós faz. Batemos na porta errada. Insistimos com o homem, com o ser humano, quando a solução está em Deus. Só Deus tem o poder de fazer milagres. Nós não temos. Só Deus tem palavras de vida eterna. Só Deus tem nas mãos as bênçãos que tanto buscamos. E quantas vezes batemos na porta errada? E quantas vezes nos dirigimos à pessoa errada? Esse é o motivo das nossas grandes frustrações. É por isso que o Evangelho nos remete a Deus, porque só Ele tem a solução. O Evangelho aponta para Deus, porque Deus jamais nos desaponta. O rei rasgou as roupas, ficou peladão lá no meio do palácio. A notícia correu à cidade e chegou lá nos ouvidos do homem de Deus. Eliseu, baixinho, careca, barrigudo, mas era um homem de Deus. A aparência importa muito pouco. O que importa é o que está dentro de nós. Isso faz a diferença. Então Eliseu, quando soube do ocorrido lá no palácio, disse: tragam esse homem até mim. Ele saberá que em Israel há um Deus. Ele não veio em vão. E lá se foi Naamã, com toda a comitiva, para a casa do profeta Eliseu. Quero falar com Eliseu, general, acostumado a dar ordens. Quero falar com Eliseu. E Eliseu nem se dignou a aparecer. Daqui a pouco você vai saber por quê. Eliseu apenas mandou o seu rapaz dar um recado. Diga ao general que desça e tome banho no Jordão. Diga ao general que mergulhe 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E o general ficou indignado. Vim de tão longe
E na realidade só estou aqui diante da casa dele porque ele me convidou. Mandou me chamar. E nem me recebe. Daqui a pouco você vai saber por quê. Ficou indignado. E ainda por cima me manda tomar banho nesse riozinho sujo. Eu poderia ter tomado banho lá na Síria, lá na capital, em Damasco, no rio Abana, no rio Farfar, que são rios enormes e limpos. Agora, esse profeta me manda tomar banho no Rio Jordão. E indignou-se. E eu imagino que ele pensou lá no seu coração: a culpada é aquela menina. Ela vai ver o que vai acontecer com ela quando eu chegar. E aí os oficiais que estavam com o general disseram: Senhor, é uma coisa tão simples. O profeta manda o senhor fazer uma coisa tão fácil. Por que não obedecê-lo? Se ele mandasse você fazer uma coisa difícil, acaso não farias? Certamente que sim. Então, é tão simples. A importância dos amigos, das pessoas que nos cercam. Esses amigos representam o Espírito Santo. Vai, obedeça, siga em frente, levante a cabeça, enxugue as lágrimas. A vitória está lá na frente. É importante que estejamos cercados de pessoas de fé, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas tementes a Deus. Isso faz diferença. Então Naamã parou e pensou e disse: eu vou até o rio. E foi. E deu o primeiro mergulho. Olhou, ainda estava leproso. Sabia que não ia dar certo. Mergulhar nessa água suja. Aquela menina me paga. Aí mergulhou a segunda vez. Ainda estava leproso. Eu vou enforcar aquela menina quando eu chegar em casa. Aí pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta vez, a lepra ainda continuava. E ele cada vez mais irado, mais furioso. Aquela mocinha vai me pagar. Vai me pagar muito caro. Eu estou passando esse vexame aqui por causa dela. E aí, mergulhou pela 7ª vez. E quando saiu, curado, curadinho, completamente curado. Aí ele disse: eu sempre acreditei naquela menina. Ela tinha razão. E voltou alegre, feliz para a casa de Eliseu. E aí Eliseu o recebeu. E você vai saber por quê. A menina, ela representa
a palavra de Deus, o Evangelho. Os amigos que impulsionaram o general a descer ao Jordão representam o Espírito Santo. Aquele que nos conduz a Jesus, aquele que se move dentro de nós e nos transforma em novas criaturas. O Rio Jordão representa Jesus. E o profeta Eliseu representa o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Porque ninguém vai ao Pai se não for antes a Jesus. Então aí você compreende, porque na primeira vez Eliseu não recebeu o general, porque ele ainda não tinha ido até Jesus. Não tinha ainda sido impulsionado pelo Espírito Santo e lavado nas águas que representam o Cristo. É por isso que Jesus disse certa vez, e com muito acerto: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Eliseu recebeu o general, constatou a cura, e o general trazia muita prata, muito ouro, uma fortuna. E o general disse: aceite um presente, aceite o meu ouro, aceite a minha prata. E o profeta disse: não. De graça recebestes, de graça dai. Milagre não se compra. A cura divina, a libertação, a paz, a alegria, a salvação, não tem preço. Não é negociável. Por isso o profeta disse: não, fique com o teu dinheiro. Ou então dê lá na igreja, mas eu não vou receber o teu presente. Afinal, não fui eu quem te curou, foi Deus. Eu apenas conduzi você até Deus. Aí o general, impressionado, maravilhado, disse ao profeta: então permita que eu leve um pouco de terra daqui, desta terra santa, desta terra sagrada, no lombo das minhas 2 mulas. Porque com essa terra eu vou construir lá em Damasco, lá na Síria, um altar. Porque a partir de hoje eu não adorarei outro Deus a não ser o Deus de Israel. Naamã foi em busca da cura física, da cura da lepra, mas recebeu muito mais. Recebeu a cura da alma, a salvação. Algumas pessoas vêm à igreja porque querem
um carro, por exemplo. Lutam na presença de Deus, e Deus dá o carro que elas pediram. Mas eu pergunto, que diferença fará daqui a 200 anos esse automóvel que ela recebeu? Algumas pessoas vêm à igreja em busca de uma casa. E certamente, se elas tiverem sabedoria, conseguirão essa bênção de Deus. Mas eu pergunto, que diferença fará essa casa na vida delas daqui a 200 anos? Ou vem em busca de um emprego, de um marido, de uma cura, de uma libertação, e eu pergunto, que diferença fará tudo isso daqui a 200 anos? Nenhuma. Mas, senhoras e senhores, se o Deus vivo entrar no nosso coração, se a sua palavra inundar a nossa alma, e se nós realmente recebermos a salvação, isso fará toda a diferença. Se você, como Naamã, se tornou um adorador, apaixonado pelo Deus vivo, e segue Jesus mesmo nas tempestades, então isso fará diferença daqui a 200 anos, a 1000 anos, a 1 milhão de anos, fará diferença pela eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos nos colocar agora diante de Deus. E vamos fazer um pedido que poucas vezes fazemos. Diga para Deus: eu quero morar no céu. Eu quero viver no paraíso. Eu quero estar ao teu lado por toda a eternidade. Diga: eu não abro mão da minha casa celestial. Eu não abro mão da tua presença na minha vida, meu Deus. Então atenda esse meu pedido. Eu faço com fé, Pai, no nome de Jesus.